Hoje nós temos um grande amigo aqui, como a gente sempre traz amigos, né? E muito competente, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Professor Renê Simões, aqui o meu querido amigo Renê Simões, que prazer estar com você aqui. Prazer, Arthur. Lembrar que em 1978, né? Oi. Eu trabalhei com o Arthur, um meia esquerda, absolutamente competente, e lá no Serrano, em Petrópolis. E eu conto para o pessoal, eu digo, olha, a gente subia todo dia. Nossa. E não tinha linha amarela, não tinha linha vermelha, não tinha nada. Tinha a Kombi do Didi. Era cortando por dentro, né? Era difícil. Eu morava no em Vila Valqueira, era Madureira, Viaduto, pegava Irajá, pegava Avenida Brasil, até pegar o Washington Luiz e chegar lá em Petrópolis. Um tempo muito bom. Pessoal, eu já quis apresentar logo o Renê e a HomeBet. Eu tenho que agradecer sempre a HomeBet pelo tá sempre facilitando aqui o nosso trabalho, me dando a oportunidade de trazer esses personagens no nosso futebol, pessoas importantes. Vocês sabem que sempre que quem vem aqui são pessoas que têm uma marca registrada dentro do futebol brasileiro, com muita bagagem internacional, que é o caso também aqui do Renê. Então, está apresentado, agora vamos lá para a gente fazer uns questionamentos aqui interessantes. Renê, como é que foi o início na preparação física? Que eu me recordo que você já deu uma adiantadazinha aí, que você foi preparador físico lá no Serrano. Mas como é que foi que nasceu a ideia de ser um preparador físico, ser professor de educação física? E isso eu sei que a sua origem é Cavalcante, mas aí vamos por aí para ver o que você tem a me dizer. Nascido numa família, foi o primeiro planejamento familiar do Brasil, foi a minha casa. Meu pai casou, minha mãe não queria filhos e meu pai queria 12. 12? 12, venceu meu pai. Nós somos 12. Rapaz. 12 filhos. Pô, que bacana. Uma família linda. Minha mãe depois curtia muito. E a gente vivia na rua, jogando bola, né? Aqueles campos todos, Engenho da Rainha, Inhaúma, e Cavalcante, Tomás Coelho, tudo, né? E a gente vivendo ali, a bola era a minha vida, né? A bola era a minha vida. E aí fiz teste no São Cristóvão, fui reprovado numa quarta-feira. Eu me lembro que era o Décio, seu Décio, ele tinha uma perninha, um problema na perna. Ele me chamou e disse, meu filho, o que você faz? Eu digo, estou estudando. Continue estudando, meu filho. É sério? Cara, que frustração. Eu fui para casa e disse, futebol para mim... Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 para 17. Eu já jogava futebol de salão, fui seleção carioca e aí eu não quero saber mais. Aí o Jair Pereira, lá em Cavalcante, me viu jogando uma pelada. Meu compadre. Jair me viu jogando uma pelada e falou com meu tio, o tio Zeca, que é avô do Danielzinho que joga no Fluminense. Tio Zeca é avô. Danielzinho é meu primo de segundo grau. É mesmo? Filho do Edilson. E aí o Jair, pô, você não quer jogar? Eu tô lá no Bom Sucesso, pô, tô jogando, Jair jogando. Digo, não quero saber mais de futebol, não. Meu tio veio falar comigo, Jair, digo, não quero. Mas acabei indo. Treinei numa quinta-feira, num domingo já joguei. Já joguei nos juniores do Bom Sucesso. Pô, mas que diferença. Passei um ano nos juniores do Bom Sucesso, depois fui pro profissional. Fiquei 1 ano no profissional com... Mas é o que? Da meia esquerda, lateral? Eu queria jogar de meia esquerda. É onde eu jogo, onde eu gosto de fazer. Tem habilidade. Mas o Jair me deu um toque, disse, o meia esquerda desse time é o Cabral, pô. Tu não vai ganhar dele aqui agora, Cabral, não. Eu lembro. Vai pro lateral esquerdo. Pô, eu odiava jogar ali, cara. Eu também não gostava daquilo ali, não. De jeito nenhum, pô. Mas vamos lá. E aí, no Bom Sucesso, no profissional, eu tive alguns problemas de relacionamento. Eu era muito chato, Arthur. Eu era muito chato. Por quê, pô? Porque eu queria saber o quê, por quê, como, pra quê. Eu perguntava tudo, queria saber tudo. Mas isso é bom, né? É bom para quem não quer ser contestado. Quem quer ser contestado, isso é um horror, né? Verdade. Então eu criei muitos problemas e eu pisei num buraco e aí eu já estava fazendo educação física. Eu já, no FRJ, no profissional, o FRJ. E aí eu pisei num buraco e meteram
um gesso. Aquele gesso, lembra daquele gesso? Que pesava 15 quilos. É um horror aquilo. Um horror aquilo. E aí, quando eu tirei o gesso, queriam que eu subisse a arquibancada com aquela tripa, né? A câmara de ar cheia de areia. Subir. Eu disse, não vou subir, meu ligamento está totalmente flácido. Já tinha noção, né? Vai subir, porque quem manda aqui e tal. Não vou subir. E não quis subir, e aí me multaram. Quando me multaram, eu mandei o presidente. Abortou. Porque tem uma frase que o Austrégésilo de Ataíde, membro da Academia Brasileira de Letras, falava, né? O homem nasce incendiário e morre bombeiro, né? Eu era um baita incendiário. Hoje eu sou comandante de uma brigada de bombeiros. Já pago tudo que é nada, que isso. Vai mudando, né? Brigar para quê? Vamos usar o cérebro, não é usar o músculo. E aí você foi... E aí educação física, achei que nunca mais iria trabalhar com futebol, porra. Aí, 6 meses depois, eu estou na aula do Guilherme Bitbol, professor de ginástica olímpica, e disse, olha, tem um clube querendo um professor para comandar as categorias. Quando eu olhei, meu braço já estava em pé. Aí eu fui trabalhar no ginástico desportivo em cima do Túlio Rebouças. Eu fui trabalhar ali, trabalhei durante 3 anos. Depois fui trabalhar no Vasco com o Enio Farias. O Enio saiu, foi para o Serrano, me levou para o Serrano como preparador físico. Foi nessa época que nós nos conhecemos. Nos conhecemos ali. Depois veio o Denilson, veio um técnico argentino que foi campeão. Denilson o quê? O Rei Zulu? Rei Zulu, pô. Fluminense. Rei Zulu. E aí, quando eles saíram, acabaram me colocando como treinador um período pequenininho. Logo venceu o meu contrato, trocou o presidente, que era o seu Carlos, entrou um médico e a gente não tinha um bom relacionamento. Parei, e aí quando eu cheguei no Rio, tive vários convites para ser preparador físico. Disse, não quero mais. Mas não aí... quero mais, eu vou te explicar por quê. Muito engraçado. Que no Serrano, o Rei Zulu, né, o Denilson, ele trabalhava na LBA, então ele só subia 2 vezes por semana. Eu dava todos os treinamentos a semana toda e os jogos. Aí um dia eu cheguei em casa e minha cunhada disse assim, meu pai escutou o jogo, eu escutei o jogo junto com ele. Você não foi ao jogo? Eu fui. Ué, você não falou no rádio, não falou nada? Eu disse, não, eu não falo. Ela, você é igual o Bigode, né? Eu digo, por quê? Tá nas bocas, mas por fora. Aquilo mexeu comigo de uma forma. Essa é boa, Bigode que eu disse, nunca mais, nada contra os preparadores físicos, porque são necessários e alguns nasceram para isso. E a gente gosta, nasceram para isso. Eu gosto muito da preparação física. E aí eu disse, não quero ser mais. E aí fui trabalhar no Olaria e começou. Do Olaria não parei mais. Olaria, Fluminense... no junior, no juvenil, juniores, Fluminense no juvenil, voltei para o Olaria profissional, dali saí para os Emirados Árabes, e aí a vida de lá voltei para o Mesquita fui para a Portuguesa Seleção, aí isso aí a gente já tem 7 países nas costas, 5 seleções. Lá, você também, poxa, não, deixa eu perguntar aqui, pô, eu tenho aqui a seleção de base, eu gostaria de conversar sobre seleção de base. Por que eu gostaria de perguntar sobre isso? Porque eu tenho observado que muita coisa mudou no aspecto técnico. Eu acho que está um pouquinho abaixo do que a gente viu na época, que você mesmo no início da sua fala, você frisou sobre como era jogar bola o dia todo. Eu acho que isso aqui mudou muito, que hoje a gente já não tem mais isso. E esse momento em que a gente já não tem aqueles talentos que nós tínhamos é consequência do quê? Evidentemente que as construções, né, os terrenos ocupados por área agora habitável, né, antigamente não tinha muito isso, pelo menos nas grandes cidades. Hoje está muito mais no interior. Mas eu acho que a categoria de base ainda é um grande aprendizado. Para mim foi. Eu te pergunto, qual foi o grande gap da tua carreira? Foi quando você começou na base, nesse período que você acabou de relatar, e como é que você conseguiu chegar na seleção, como é que te colocaram lá, qual foi a opção, por que te colocaram? Evidentemente que você tinha qualificação para isso. Como é que foi esse detalhe? Vantagens e desvantagens.
Tudo na vida vai ser assim, né? Quais são as desvantagens que a gente tem hoje em relação ao passado? Porra, eu jogava bola até as 11 horas da noite na rua, paralelepípedo, né? Driblando meio-fio, driblando buraco, chutando, estourando a cabeça do dedo. Então, todo mundo que vem aqui falou isso. O que acontece? A experimentação é que faz você desenvolver a tua criatividade. Imagine o seguinte, um moleque que nasceu com talento para tocar piano. E aí ele vai para um lugar e fica lá 15, 20 anos que não tem um piano. Aos 20 anos ele volta a tocar piano. Eu não acredito que ele vai ser um gênio da música. Talvez pudesse ser, se ele tivesse desenvolvido esse talento dele, né? Essa experimentação muito cedo, né? Com 4, 5, 6, 7, 8 anos. É óbvio, vai ser. Ele teve um gap aí, né, de 20 anos sem tocar piano. Então, o que está acontecendo agora é que a gente não está deixando os nossos talentos a experimentarem. Concordo. Deixa ele experimentar. Está precipitando, né? Pouco tempo, caminhando na areia, eu comecei a pensar o que seria um brainstorm, né? Brainstorm, para quem está ouvindo a gente, você junta 10 pessoas aqui e vamos discutir sobre como fazer uma campanha de caneca. Aí o cara, um dá uma ideia, o outro dá uma ideia absurda, outra ótima, vai juntando. No final, né? Você faz um mastermind, todo mundo vai para aquela ideia e você vai criar. E o brainstorm, para mim, do futebol é a pelada. É um aqui tenta dar caneta, o outro tenta dar uma lambreta, o outro tenta não sei o quê, o outro dribla em si mesmo, dá cambalhota, faz qualquer negócio. E ele vai exercitando e vai tirando lá dentro dele o que ele tem de melhor. Então, esse é a grande desvantagem que nós temos do futebol de antigamente para o futebol de hoje. Qual é a vantagem do futebol de hoje? Você se profissionalizou e você começa a dizer o seguinte para o jogador: ou você é um jogador de futebol ou você é um profissional de futebol. Ainda hoje, com o Zinza, que eu tenho certeza que você vai me perguntar, eu disse para ele, nós agora estamos num projeto de excelência. Nós temos que decidir se nós vamos continuar sendo jogadores de futebol ou profissionais de futebol. Um profissional do futebol, se você pergunta para mim qual é a medida de uma baliza, eu tenho que saber. Foi essa a pergunta que eu fiz. Qual é a medida da baliza? Paralisou todo mundo. Eu disse, não pode, você tem que saber. Quanto mede uma área? Qual é a distância de um pênalti? Não cabe também a gente também informar, embora hoje tenha muita informação na internet. Claro. Claro, tudo isso. Então, essa é a vantagem, que todos nós agora queremos pensantes. Eu quero que pense o futebol. Isso. Agora, qual é a vantagem de antigamente? Antigamente, mesmo os treinadores qualificados davam liberdade para você ter o jogo no jogador, centrado no jogador. O jogador comandava o jogo. Criava. Hoje em dia estão tirando muito jogo do jogador. Né? Estão automatizando e proibindo, por exemplo, um tipo garoto GPS, de dar um drible. Né? Exatamente. Então o GPS, qual é a diferença do GPS para o Waze? O Waze é um GPS, o GPS diz assim, vá para Madureira, pega aquela rua. Se tiver um engarrafamento, o GPS parou. Você não tem a criatividade. O Waze não. Ele diz assim, olha, corta por aqui, vem aqui, volta e vai por ali. Então, quando você robotiza o jogador, se aparece um problema, ele não tem a solução lá. Tem que vir lá do banco. Deixa eu te interromper um segundo. Eu não gosto de interromper a tua linha de raciocínio. Mas, por exemplo, isso que você está dizendo, no outro dia eu estava assistindo e recebi uma informação na internet de um grupo de pessoas que estão trabalhando com garotos de 10, 11 anos, fazendo exatamente isso que você acabou de falar, robotizando os garotos. Ou seja, nós estamos pegando todo o nosso produto, que sempre foi de maior exportação no mercado, matéria-prima riquíssima, e nós estamos, digamos assim, o termo é castrando, né? Estamos tirando toda essa criatividade. Então, eu estou só ratificando o que você está dizendo, porque a informação que eu vi o cara dando, dizendo, não, nós estamos trabalhando os atletas para terem uma cabeça diferente, para terem um pensamento diferente.
Então, como é que ele vai ter um pensamento diferente se ele está ainda em franco desenvolvimento na parte hormonal, né? A sua pré-adolescência ainda não chegou, cognitiva, porque eles também falam muito de cognitivo, mas muita gente não consegue explicar o que é isso. Gostaria que você falasse também sobre isso. O cognitivo é a sua capacidade de raciocinar, de encaixar tudo e tomar decisões. É através do seu cognitivo que isso acontece. Há aqueles que são mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, por questão de primeira infância, tudo isso. Alimentação. Alimentação, a experimentação, né? Tudo isso vai fazer com que você desenvolva. Agora, o grande problema é você deixar o jogador ser quem ele é. É por isso que nós entramos naquela da contestação, que eu era contestador. E quem gosta de ser contestado? Então, meu filho, você vai jogar ali e acabou. Será que é a posição que ele gosta? Será que não dá para variar e botar ele em várias posições, né? O jogo está muito apertado hoje em dia. Então, você tem que tomar decisões muito rápidas. Isso. Então, se você não tomar decisões muito rápidas, acabou para você. Você não vai jogar. Porque nós estamos jogando em 40 metros. Nós estamos fazendo futebol de salão dentro do campo. Mas como assim? Né? Se você pegar, a bola está na lateral esquerda, está todo mundo concentrado naquele pedaço. Está no corredor central, está todo mundo ali. Está no corredor pela direita. Vamos falar corredor, para o nego não falar que eu estou falando lateral. Corredor. No final é a mesma coisa, mas central. Tudo bem. É uma linguagem mais moderna. Então, é sempre 40 metros. E ali você tem todo mundo muito apertado, então o cognitivo. E quando é que você resolve um problema? Quando você dá a possibilidade ele resolver o problema. É a decisão através pessoal, dele. Né? É o um contra um, contra um. A vida toda a gente aprendeu... Aí vem da pelada, né? Contra um. A vida toda aprendeu que resolve e quebra um esquema tático é um drible. Pintou um drible, quebrou. E muda tudo, né? É um dominó. Vão caindo as peças. Driblou a primeira linha, a segunda já desarruma, tem que desmontar. Todo. Você tira o ônibus da frente. Então, como é que foi que você chegou na seleção de base? Eu fiz esse caminho que eu te falei, né? Olaria, Fluminense, voltei para Olaria, fui para os Emirados Árabes, quando voltei fui para o Mesquita. Emirados Árabes, você trabalhou em qual clube mesmo? Eu trabalhei no Alcadizia, em Ras Al Khaimah, colado à Sharjah. E aí eu voltei para o Mesquita. Mesquitinha tinha um campo de 90 por 60. O Mesquita tinha um banheiro com 2 chuveiros e 2 vasos. Não cabia todo mundo ali dentro. Eu me lembro da época que você foi. 90 por 60. Levou o Valdemar Lemos? Isso, Valdemar Lemos estava comigo. E aí nós tínhamos Maniceira, Catinha, Fernando. Era um belo time que nós tínhamos. E dali eu consegui o time subir. E foi muito engraçado, que eu gosto dessa história, porque você tem que sonhar grande, mas você não pode ser fora de uma realidade, né? Eu, quando fui ao Mesquita, eu tinha voltado dos Emirados, né? Então eu tinha um carro zerinho, melhor carro que tinha. Lá fui eu para Mesquita. Parei lá em Mesquita, olhei aquele campo e digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas o Paulo Boi, que falecido, né, que tinha trabalhado comigo em Olaria, me queria de qualquer jeito lá. Sentei com o presidente, o que você quer, presidente? O presidente disse assim, eu não quero cair. Imagina, um time na 2ª divisão, não querendo cair. O que eu ia fazer lá? Nada. Peguei minha agenda, botei embaixo do braço. Onde é que você vai? Eu digo, vou embora. Aí ele, mas por quê? Eu digo, você acha que eu vou trabalhar na 2ª divisão para não cair? Ele disse, mas você quer que eu queira o quê? Eu digo, queira ser campeão. E pode? Eu digo, pode. Ele, como? Eu digo, você me dá salário em dia? Tá, pro time. Você me dá campo, eu posso treinar a hora que quiser. Você me dá alimentação? Você me dá concentração? Você me dá um prêmio por jogo e pelo campeonato? Ele, dou. Eu digo, então tá feito. Pô, a gente trabalhava muito, a gente começava a trabalhar. Eu sei. 2 horas, a novela das 7, olha o pessoal aqui, perdia. Vou abrir um parênteses aqui. Só para você aí que não conhece bem a figura, a gente dava tiro de 1000 metros numa ladeira lá em Petrópolis, que tinha gente que passava mal por causa dele.
Teve muita gente com diarreia, vômito. Eu não tive nada disso, não, mas era difícil. Tiro de 1.000 metros, Renê. Onde que tu tirou aqui? Só tem que dar Labofísio da Universidade Federal. Eu trouxe o Paulo Figueiredo. Hoje em dia aqui. não se dá mais, mas é aquela época, né? Mas era agora, bom pra caramba. Porque o que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro ano do Serrano, na primeira divisão do futebol carioca, nós tivemos 15 lugar. Quinto lugar. Nós fomos eu não estava mais, mas foi bom. Nós fomos para a Taça de Prata, pô. Nós disputamos a Taça de Prata. Então, nós estamos falando da ida para a seleção. Isso. E dali, aqui no Mesquita, né, ganho e chego para o presidente e disse assim, bom, agora nós vamos disputar a primeira divisão. O que o senhor quer? Quero ser campeão. Aí eu peguei a minha... Vamos embora. Aí ele, pô, mas eu não consigo te entender. Eu digo, peraí, pô. Sonhar é uma coisa, ser maluco. Mas a Beija-Flor foi campeã no primeiro ano. Aí ele aprendeu contigo Aí eu disse, né? Presidente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação de 11 jogadores aqui. Se você conseguir trazer esses 11 jogadores, eu digo para você que eu disputo até o terceiro lugar, mas com esses 11 jogadores. E o primeiro, já na Série A? Na Série A. Uhum. Aí o primeiro que ele foi era o Júlio César, um lourinho que jogou no Flamengo, depois foi para Portugal. Sim. Aí ele foi lá, conversou com o pessoal do Flamengo e voltou, fez a reunião comigo e disse assim, você é maluco? Aí eu disse, por que, presidente? Ele disse, você sabe quanto ganha o Júlio César? Eu disse, ele deve ganhar pelo menos de 3 a 4 vezes a folha inteira do Mesquita. E você quer que eu contrate mais outros 10 com que dinheiro? Eu digo, se eu queria ser campeão, porra. Ele, o que você quer? Eu digo, 5 anos não caindo para a segunda divisão. Em 5 anos, se eu ficar na primeira divisão, com o estádio novo que ele tinha construído, o senhor vai levantar. Mas aí começamos, fomos 5º colocados no primeiro ano, 6º colocado. Foi bem 6º colocado foi. Eu saí, o Valdemar ficou como treinador e eu fui para a Portuguesa. Da Portuguesa foi um capítulo. Em São Paulo, né? Em São Paulo, Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista, Portuguesa do Desporto de São Paulo. Foi um período fantástico que eu passei lá. Ali começou a se destacar mais, né? Ali foi fantástico porque eu vou chegar na seleção. É que são episódios importantes a gente passar. Não, tá bom, tá ótimo. Pro ouvinte. Eu faço o primeiro jogo contra o Paulista de Jundiaí. Eu tinha 33 anos, carioca, indo trabalhar no vice-campeão paulista. Nada naquela adequado, época, né? Em 86, era uma rivalidade incrível. E aí, Paulista de Jundiaí, 2-1 na Portuguesa, perdemos. Fomos jogar o segundo jogo contra o Corinthians no Pacaembu, 2-0, perdemos. Terceiro jogo, fomos jogar contra o Inter de Limeira, que acabou sendo campeão com o Pepe naquele ano, perdemos de 2-1 também. Qual ano? 80 e quê? 86. Eu saio, depois do jogo, vim ao Rio e volto. No dia seguinte está o caos, está a imprensa toda lá no clube, né? Aí o Luiz Carlos Prima, que era meu preparador físico, disse, Renê, porra, o presidente mandou 4 jogadores embora. Os 4 mais importantes do time, ele desligou os jogadores. Eu disse, é mesmo, Luiz? Desligou o jogador? Desligou. Tá bom. Escrevi minha carta de demissão, botei no bolso, fui para o clube. Cheguei no clube, estavam os 4 sentados no vestiário. Eu digo, o que vocês estão fazendo? Era só Serginho, Célio, Toninho e eu acho que o Esquerdinho, os 4. O que vocês estão fazendo aí sem trocar de roupa? O presidente disse que a gente está desligado. O presidente não manda aqui não, rapaz. Quem manda aqui sou eu, com 33 anos na turma. Quem manda aqui sou eu, troca de roupa. Troca de roupa e vamos treinar. Luiz, qual é o trabalho mais difícil que você tem? Tem um circuito indiano, era um mais maluco ainda. Você já fez? Fiz. Subia a arquibancada, voltava para o campo, dava trote, subia a arquibancada, voltava. Não parava. De maluco. Treinamos demais. Quando eu saí, a imprensa toda veio. Uau. Já tinham anunciado, é? Já, ele anunciou. Fez. Porra, você desobedeceu o presidente? Não, fiz nada. Onde você vai agora? Vou me reunir com ele. E o que é que você vai falar com ele? Não sei. Eu nunca entro predisposto numa reunião. Vou ouvi-lo. Cheguei lá, ele era um cara. Ele tinha naquela época talvez o que eu tenho hoje, 71 anos já. Mas já era mais senhor mesmo. Naquela época, 70 anos, as pessoas eram mais envelhecidas, né?
Aí eu cheguei lá, meu filho, como é que você está? Só me chamava de meu filho. Paternal pra caramba. Como é que você está? E suas filhas? Tinha nascido a Letícia, minha terceira filha. Eu digo, tá tudo bem, presidente. Te dei uma grande ajuda, hein? Essa é boa. Presidente. Grande ajuda. Não entendi. Que ajuda que o senhor me deu? O senhor fez o maior escândalo, mandou 4 jogadores embora. E você, o que você fez, meu filho? Eu disse que o senhor não manda nada, quem manda sou eu no meu vestiário. Pois é, agora eles sabem que você é o treinador de verdade. Você é muito novo. Eles não estavam acreditando que você era o treinador mesmo. Que isso. E eu digo uma coisa para você. Checkmate, hein? Se você tivesse aceitado a minha interferência, você está Vem sendo embora. despedido agora. Mas você só vai sair daqui para a seleção brasileira. Cara, ele foi... Deixa eu te mostrar. Abriu uma porta no escritório dele. Vem cá. Aí tinha um túnel assim na arquibancada, uma cadeirinha. Ele disse, eu assisto o seu treino todo dia. Você só sai daqui para a seleção brasileira. E eu saí para a seleção brasileira. Eu fui dirigir... É emblemático isso aí. Eu fui dirigir... Momento inesquecível. Chorei muito. Quando esse cara faleceu, eu estava no Catar, eu lamentei muito não estar no Como era o nome dele? Brasil. Oswaldo Teixeira Duarte, que é o nome do estádio da Portuguesa. Chamavam ele de OTD. Você sabe, Renê, você está contando esse episódio, que é um episódio da tua vida. Eu costumo entrar bem dentro da história das pessoas que vêm aqui e eu presto muita atenção em cada vogal, cada consoante que você fala. Como todos eles que estiveram aqui. O Rodrigo, que trabalha ali na mesa, ele sabe que eu sou detalhista pra caramba com as coisas. Embora nós tenhamos nos conhecido bem, mas mais assim, como profissionais, né? E essa aqui é a primeira vez que a gente tem um bate-papo desse tão detalhado e tão profundo, né? Então eu sinto como se fosse eu isso que aconteceu com você, pela oportunidade, como é que Deus abençoou você naquele momento para você tomar a decisão de dizer, é isso aqui, ponto. Com a carta de demissão aqui. Você imagina, carioca com 33 anos tendo a oportunidade de estar dirigindo vice-campeão paulista, que era um timaço, a Portuguesa, um timaço. E o que aconteceu? Foi dentro da capital, rapaz, ali... E o que aconteceu? É o que eu digo sempre. Quando você diz ao general que ele é general, que o capitão é capitão, o tenente é tenente, o soldado é soldado, as coisas entram numa linha de... Delegou poder pronto. E pronto, pode cobrar. Pronto. Cada um na e ele sua. mandou embora o médico, mandou embora o roupeiro e o massagista. Aí eu disse para ele, o médico pode mandar embora, porque eu não gostei dele, eu acho que tudo que você está falando dele. Agora, o massagista e o roupeiro, não. Não, mas eles falaram de você. Não acredito, você tem essa informação errada. Os dois têm sido muito leais para mim, os dois vão ficar. E ficaram. Tudo que eu quis foi feito ali. O que aconteceu? O time deu uma disparada. Entrou no Campeonato Brasileiro voando, cara. Voando. Nós nos classificamos entre os 8. Nós classificamos 86, entre os 8. Eu ainda não tinha começado como treinador, não. Aí você chegou na CBF, como é que foi? A CBF tem fatos bem interessantes, né? Uhum. Porque o Guarani quis me contratar e acertou até contrato comigo para dirigir na Libertadores. O Guarani tinha chegado na Libertadores, tinha sido campeão brasileiro. Uhum. E aí... E tinha um timaço, né? Tinha um timaço. Pô, valia a pena. Aí o Nabir me chamou. Eu chego na CBF, quem está sentado na CBF? Meu querido irmão Lazzaroni. Estava sentado na cadeira. Eu convidei ele para vir, mas ele estava meio adoentado. Bom papo, vai ser ótimo. Ele veio. Lazzaroni lá, eu digo, Lázaro, como é que você tá? Dei um abraço nele, pá. E ele sentado na sala de espera do vice-presidente, que o Nabi, que era o vice-presidente, mas na realidade ele era o presidente, não o Otávio Pinto Guimarães. Quem mandava era o Nabi. E falamos muito rápido, pô, que legal, cara. Aí a secretária disse, o deputado já está te esperando, pode entrar. Peguei e entrei. Eu nem sabia o que o Lazzaroni estava fazendo ali. Conclusão, o Lazzaroni estava ali porque o Otávio Pinto Guimarães tinha convidado ele para ser o técnico dessa seleção de Toulon
e disse para ele, vai falar com o Nabi que eu já te escolhi. E o Nabi já tinha me escolhido em São Paulo e tinha marcado. E eu não sabia disso. E os dois para a mesma posição. E o Lázaro não sabia. O Lázaro, como ficou lá fora esperando muito tempo, levantou. Para onde é que o Lázaro foi? Para o Guarani. Ixi. O Lázaro foi dirigir o Guarani. Que permuta. E depois o que acontece? O Lázaro vem para a seleção, pô. O 90 já, acaba, né? 89. 89, né? 89, disputou a Copa América. Né? Isso. Tive muito com ele, porque foi na Bahia, né? Então ali foi com o Ele Nabi. Foi teu amigo de faculdade também? O Lázaro, não. Não, era de época diferente. Mundo árabe. Mundo árabe junta muito as pessoas, isso. Né, Renê? Porra, eu me lembro que você... Eu vou dar um salto ali, só já volto aqui na seleção. Goiás, né? Você, né? Pô, você me ajudou pra caramba. Aquela mala que eu arrumei pra você, aquilo me deu uma dor de cabeça. Rapaz, eu cheguei lá, sumiu minha mala, esse cara me arrumou uma roupa... E fazer as coisas que você comprou, né? Muitas viagens, eu tinha experiência de fazer mala com minha mulher. Me ajudou pra Minha mulher é perita em fazer mala, e você não conseguia fazer a mala. Eu faço pra você, cara. Foi mesmo, eu tinha até fiz a mala, eu fiz a tua mala, o nego me sacaneava tanto. Quem? O pessoal de lá, porra, fazendo mala do Arthur, porra. O cara é amigo mesmo, né? Amigo. Poxa, e foi ótimo. A primeira foi Toulon. Eu fui a Toulon, e aí... Pô, dirigir a seleção é bom demais, né, Renê? Porra, e olha só quem era meu goleiro, Tafarel. Nossa, eu fiz o curso com ele. Tafarel estava voltando de uma suspensão. Bom, né, rapaz? Tudo, né? Ele deu um soco na barriga do... não sei se foi José Aldo Pereira, acho que foi. Ele deu um soco quando ele jogava no Internacional, num jogo contra o Atlético. E pegou 1 ano, mas aí caiu para 6 meses, eu convoquei. A CBF entrou em polvorosa. Não pode. Pode. Mais uma vez você dando um bico na porta. Pode. Convoquei o Tafarel. Eu sei, eu te conheço bem, o que a gente tem que passar são lições para quem está ouvindo. Isso. Tem uma lição muito legal dessa que o Nabi me ensinou, fantástica. Fui lá, conversei com o Nabi, acertei com ele, ele falou assim, olha, tem que convocar a seleção daqui a 10 dias. Eu digo, tá bem, deputado, 10 dias você volta aqui. Aí, porra, fui lá, né? Pesquisa de idade, porque Toulon você podia levar 21 anos, e, se eu não me engano, eu podia levar 2 acima de 21. E aí lembro. pesquisei Tinha 10... uma equipe trabalhando contigo? Hein? Eu fui e combinei com ele o seguinte, nunca havia acontecido na CBF do treinador ser contratado exclusivamente para a seleção. Eu fui o primeiro. Eu disse, só aceito se eu for contratado. Essa de contratar no clube e vir dirigir a seleção, depois voltar para o clube, isso não... Está acontecendo agora, né? Para mim não cabe, por quê? Divide, né? É um choque de interesses, vai dar uma sobrecarga no treinador. A gente vai chegar lá e falar do meu querido amigo Diniz, de uma competência gosto muito dele impressionante, também. Vamos chegar nele. Mas vai sofrer bastante por causa disso. E aí me contratou o Valdemar Lemos como o preparador físico. E aí eu contratei, convoquei a seleção num papel, fui lá, escrevi, entreguei ao deputado. O deputado, tá aí a seleção. Ele, tá legal, obrigado. Botou no bolso, disse assim, amanhã às 4 horas conversamos. Porra, fiquei louco. Eu fui para casa, eu tive diarreia, eu tive dor de cabeça, eu vomitei, porra, eu não dormi, porque todo mundo falava, porra, o Nabi manda em tudo, se mete em tudo. Eu digo, já sei, amanhã eu vou chegar lá, ele vai tirar esse jogador, vai tirar aquele outro, vai tirar outro, quero esse, e não vou aceitar, vou me demitir, porra, não tem jeito. Lá fui eu fazer uma carta já deixou de demissão de novo, fiz a carta, e fui lá. Rapaz, ele marcou a reunião às 4 horas. Sabe que horas ele me atendeu? 7 da noite. Putz, ele me deixou 3 horas esperando ali. Eu ia ao banheiro e voltava, ia ao banheiro e voltava, o emocional, né? Daquele e aí, eu tinha 87, isso, 34 anos. Ia fazer 35. Novinho. E aí, ele... meu, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tirou o papel do bolso assim e me deu, disse assim, essa é a seleção? Aí eu olhei, a minha lista.
a minha lista. Eu digo, deputado, claro que é a minha seleção. Ele disse, não, essa não é a seleção, não é a mesma de ontem. Deputado, isso é minha letra, fui eu que escrevi. Ele disse, não, eu quero o seguinte, você confirma que essa é a seleção que você quer convocar? Aí eu, deputado, isso é minha letra, é a seleção. Eu só quero que você me diga, deputado, eu estou confirmando, é essa a seleção. Aí eu disse, estou confirmando. Eu disse, pois é, essa é uma seleção com 24 horas de pesquisa a mais. Porque você foi para casa e eu tenho certeza que você pesquisou cada nome desse aí com muita cautela para saber se era isso mesmo. Se você está confirmando, eu tenho absoluta certeza que é essa. Toma, pode convocar. Mas Renê, você está dando um exemplo aqui, o nosso internauta vê o seguinte, quantas peculiaridades tem no futebol, quantas coisas importantes acontecem na vida de cada treinador que muita gente não toma conhecimento. Por isso que eu criei aquilo ali, ó, Fala Treinador, porque esse espaço aqui, ele está reservado e será preservado para essas pessoas chegarem aqui e falar isso que eu nunca soube. Eu conheço o Renê há muitos anos, né? Eu nunca soube desse detalhe. A riqueza de detalhe leva você, às vezes, a ter um respeito até maior pelos treinadores, porque o sofrimento, imagina a tensão que ele ficou em 24 horas para chegar ali com uma grande oportunidade e depois falar, não, eu não vou ficar aqui, já estou com a minha carta de demissão, porque o senhor está discordando. E o outro, no caso do Nabi, fazendo um jogo super intelectual, emocional, exatamente, e testando a sua capacidade de resistir, de resiliência e de dúvidas, que ele sabia que você estava em dúvida, ainda mais sabendo claro, que... era a primeira vez. Pela sua idade... Eu não trabalhava com aquela categoria. Não trabalhava com aquela categoria. Bom. Então, ele me testou em todas as possibilidades. Cara genial, né? Muito, muito. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Conheci o Jesus, que me convidou para ir para o Bragantino. Mas, enfim, segue aí. E teve outras coisas com ele, né? E essa seleção foi muito engraçado. Ainda ontem eu estava contando uma história, porque Mazinho, Tafarel, André Cruz, André Cruz é gente boa. O Carlos Alberto Silva era o treinador de cima. Isso é mais uma história. Estou bebendo aqui, porque eu tá falando da garganta, estou até com uma pastilha aqui. O Carlos Alberto Silva me ligou e disse, professor, tudo bem? Eu digo, mestre, como é que o senhor está? E tudo bem? Olha, estou na seleção, estou aqui para trabalhar para o senhor. Eu aqui trabalho para o senhor. O que o senhor desejar. Eu queria que você convocasse esse goleiro, era um goleiro aqui do Rio, um zagueiro aqui do Rio, o goleiro, o zagueiro e um ponta-direita, lá de São Paulo. Eu quero que você convoque esses 3 jogadores. Eu disse, posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, claro. O senhor quer que eu convoque para ganhar ritmo de jogo, porque o senhor vai convocá-los depois, ou o senhor quer avaliá-los? Ele disse assim, não, eu quero avaliá-los, eu quero a sua opinião sobre eles. Eu disse, então eu não preciso levar, porque eu tenho o Tafarel no lugar do goleiro. Esquece esse que o senhor está pensando, porque não existe igual o Tafarel. Eu tenho o André Cruz, que é um espetáculo, esse jogador. E o ponta-direita, eu não tenho um que eu possa garantir que é melhor do que esse que você está me falando. Eu vou levar. Esse eu vou levar. E levei. Conclusão, André Cruz para a seleção de cima e o Tafarel para a seleção. Tafarel foi eleito, eu levei ele e levei o Ronaldo, do Corinthians, que o Jair Pereira botou e tal. Ronaldo. E estava combinado no último jogo, nós fomos 3º colocados invictos, sem levar um gol sequer. Caramba. A França foi campeã, eles montaram uma tabela fantástica. E aí, o último jogo o Ronaldo jogaria, mas aí me veio a informação de que o Tafarel, se jogasse o último jogo e não tomasse o gol, seria eleito o goleiro da competição.
Aí eu conversei com o Ronaldo espetacular, um cara fantástico, né? Todo mundo fala bem do Ronaldo. Fantástico, né? fantástico. Legal, né? Cara e o Palmieri estava junto também. Também um goleiro. Palmieri gente lá. boa, né? Escreve muito bem, Palmieri. Na Associação dos Treinadores agora. Ele trabalha lá. E aí jogou o Tafarel e ganhou. Por que eu estou contando essa história? Porque meses depois, eu estou na CBF e estou escutando um dirigente contando para outros presidentes de federação, dizendo o seguinte, porque fui eu que mandei o Carlos Alberto Silva convocar o André Cruz e o Tafarel. Eu é que forcei ele a convocar. Ai. E eu escutando aquilo, digo, meu Deus, isso daqui a pouco vai estar no jornal e vão dizer que o Carlos Alberto Silva convocou algum jogador por interferência de alguém. Porra, não tem interferência de ninguém. Aí eu não falei nada. Eu estava sentado ali esperando uma reunião que eu teria, não ia me meter na conversa de presidentes de federação, né? Ia queimar o filme também. Pato Novo não dá mergulho fundo, né? Eu fiquei quietinho ali. Depois comentei com o deputado. Eu disse, pô, deputado, que sacanagem o cara fez com o Carlos Alberto Silva, né? Pô, e o Carlos Alberto Silva era pavio ele é curto, duro né? para cacete. Era difícil, ele sabe do negócio. Nunca contei isso para ele. Mas fez bem. Tive com ele outras vezes e nunca falei, porque eu acho que ele ia bater no cara. Com certeza, ele era todo estourador. Ele era estourador. Ele era meio Procópio, né? Ele ia bater. Mas foi um período maravilhoso. E tem outra história dessa aí, que nós saímos numa folga lá de Toulon e fomos fazer compras. E aí o Mazinho, Alcindo e eu acho que o André Cruz pediram para ir conosco. E foram. Eu estou comprando uma coisa lá para minha esposa e o Oswaldo de Oliveira, sempre naquela discreção de Ele é uma pessoa, mas ele veio aqui, né? Foi o primeiro aqui no podcast. O Oswaldo... Tu soube disso? Ele foi... que legal. Ele foi como meu assistente. E aí ele não comprando nada. Aí eu disse, pô, Oswaldo, você não vai comprar nada para tua esposa? Pô, Renê, eu tô sem graça, olha lá. O Mazinho morava embaixo da arquibancada do Vasco na época de Júnior. Depois aquele. Eu disse, Oswaldo, compra o que você tiver que comprar, porque daqui a pouco eles vão estar milionários e nós vamos estar... Deu outra, né? Mais ou menos. Eu fui morar no Parque Palace, é um conjunto de prédios e casas aqui na Barra da Tijuca. Eu morava num apartamento muito bom. Mas quem morava na melhor casa do condomínio? O Mazinho. Tinha futevôlei, tinha campo de futebol, society, tinha piscina, tinha academia, tinha tudo. A casa dele era a melhor casa do condomínio, uma fortuna. E um cara, gente boa, humilde. E os filhos. Garotos, né? Já fui a Barcelona, fiquei na casa dele lá com os filhos, todos muito dois. Legal, né? A família toda de um nível excelente. E foi muito bom. Foi um período muito bom da seleção, que eu volto. E aí veio em cima de mim Portugal, Vitória de Guimarães, que agora o Paulo Turra está assumindo, né? O Vitória de Guimarães. Eu não sabia. O Paulo Turra fez curso comigo. Assumiu agora. Boa, bom profissional. Da ontem eu dei entrevista para Portugal falando da minha experiência em Portugal e dizendo que ele vai ter um grande sucesso lá. Sabe por que eu estou feliz por isso, né? Por causa da licença. Claro, da licença e outra coisa. É esse intercâmbio agora. Legal, Acho muito legal. Vamos para lá, eles vêm para cá, vamos trocar, pô. Renê, esse era o meu questionamento. Poxa, por que a gente não consegue ir lá? Eu fui trabalhar na Ilha da Madeira, não sei se você soube. Foi assim, com muito sacrifício. Aceitaram, mas já tinha o Paulo Autuori no Marítimo. Paulo Autuori trabalhou com o Marinho Pérez, junto no Vitória de Guimarães, depois dirigiu o Vitória de Guimarães. Paulo dirigiu o Benfica também, né? O Paulo também é assim, uma pessoa que eu pretendo convidar. Né? O Paulo é brilhante. Então, Renê, aí você chegou na seleção feminina, né? Não, aí eu quero dar um pulo. Tu deu um pulo. Vou dar um pulo, legal. Porque podcast com você... Não, então peraí, então vamos aqui, vamos diminuir então esse salto aí, vamos diminuir essa medida. Da seleção vou para o Vitória de Guimarães. Tá, né? Você ficou um ano. A primeira lição que eu dou para qualquer treinador, nunca vá trabalhar fora do país sozinho. Nunca. Nunca vá trabalhar sozinho. Você vai ter muitas dificuldades, como eu tive. Eu tive muitas dificuldades de trabalhar. E fui mandado embora no 3º lugar.
Eu estava no terceira colocação Qual ano você no lembra? campeonato, 1987. Acabou, fui para lá, foi o campeonato de 88. E aí o que aconteceu? Eu tive todas as dificuldades do mundo em trabalhar, porque... isso é panela. Quando você faz a tua comissão técnica, todo mundo diz assim, isso é uma panela. Não é, não. O treinador acaba um jogo, ele é uma panela de pressão. Ele precisa tirar a tampa e deixar aquela pressão, tirar aquele pino e fazer... Tem que fazer isso. E às vezes você chega no vestiário, no teu escritóriozinho com a tua comissão técnica, tira a panela e o que sai ali? Sai a pressão. E às vezes não sai coisa legal. Às vezes sai você dizendo assim, Arthur não joga mais comigo. O Arthur foi horroroso hoje, o que ele fez em campo, tá longe, não joga mesmo. Aí você vai para casa e vê o vídeo. O vídeo é outro jogo. É outro jogo. Diz assim, caramba, o Arthur não foi até mal, não. Porra, o Caio ali é que foi mal pra cacete. Não, o Arthur tá bem. Aí você chega no outro dia e bota o Arthur pra jogar. Mas só que um cara que tá na sala, que ouviu você fazendo a descompressão da sua panela, ouviu você dizendo, o Arthur não joga mais comigo. E o Arthur agora tá jogando. Mas ele já contou pro Arthur. Ele disse, Arthur, o cara falou que não joga mais. Perdeu o grupo. Criou um mal-estar. E o cara já está dizendo assim, bom, se eu estou jogando, ele não queria que eu jogasse, alguém manda nesse time. Quem é que manda nesse time? É o presidente? É o diretor? Então, é o conselho. Eu tive muita dificuldade por causa disso. E agora o Pimenta Machado, que era o presidente, era uma figura excêntrica, né? Muito excêntrica. E me deu muito prazer, porque eu fui mandado embora. E 10 anos depois ele deu uma entrevista para a Bola, fazendo um levantamento de 25 anos que ele estava no clube, e as maiores emoções, as maiores conquistas, as maiores decepções e o maior erro. E o maior erro ele colocava, ter mandado o René Simões embora, porque naquele ano nós estávamos em terceiro lugar, com a minha saída, o clube fez assim, só não caiu por causa de um gol. Ele Mas não caiu por causa você de um não gol. acha, René, que esse tipo de coisa... Eu passei por coisas parecidas, você não sabe. E o podcast aqui não é meu, é seu. Então é nosso. Eu vivencio muito isso que você está falando de... Eu trabalhei recentemente na Síria, sozinho. Você nem sabia disso. Eu divulguei pouco também, né? Mas foi assim... uma experiência muito interessante. Trabalhei na cidade mais atingida pela guerra, né, Alepo, no maior clube da Síria, que não dava nem para sair na rua. Uma carência afetiva absurda, um país vivendo de miséria, mas com pessoas assim carentes de carinho, de amor, de fraternidade, de uma atenção. Então eu reputo que foi Deus que me levou para lá, para eu dar a minha contribuição humana, né? Foram 3 meses só, mas foi assim, sensacional. E eu usei muito o árabe, que eles falavam muito pouco inglês, um ou outro. Então todo esse período de aprendizado que eu adquiri sozinho, me fez o se vira nos 30. Mas eu concordo plenamente com você, para ratificar, que você tem que ter 1 ou 2 pessoas com você, porque senão você realmente não vai ter o sucesso que você almeja. E outra coisa, o futebol é muito dinâmico, né? Por exemplo, quando eu dou um treinamento, a minha comissão técnica não fica junto de mim. Eu quero um atrás de um gol, outro atrás do outro gol, outro do outro lado. Cada um vai ver um jogo. E depois nós vamos juntar e vamos... Porque os ângulos são distintos. E vamos ver e vamos discordar. Conflitos positivos são absolutamente eficazes para o sucesso. Uma palavra que não se deve exigir que se tenha num grupo: unanimidade. Não se deve exigir essa palavra. Se ela acontecer, que aconteça por acaso ou por alguma coisa que óbvio, não tem jeito, é tão óbvio que é todo mundo unânime naquilo. Agora, o que tem que ter é unidade. Unidade. E respeito também ao comando, né? Unidade. Porque tem muita gente que às vezes quer o seu lugar
E ele não se apresenta, né? Ele fica nas sombras, né? E a gente, eu vivi muito isso também. Essa de querer o teu lugar é muito engraçado. Quando eu fui trabalhar na seleção da Costa Rica, estou dando um pulo aí, ó. Isso foi em 2009 para a Copa do Mundo de 2010. Eu fui lá, levei um assistente, mas tinha um outro assistente lá. E no primeiro dia eu perguntei para ele o que ele queria. Ele disse, olha, eu quero ser assistente. Eu digo, vai para casa, volta amanhã. Ah, não vou dar treino hoje? Não, vai não, pode ir para casa. Dia seguinte ele voltou, eu perguntei, o que você quer? Ele disse, eu quero ser assistente. Eu digo, pode ir para casa, volta amanhã. Não vou dar treino hoje? Não vai participar não. Aí ele, terceiro dia, disse, o que você quer? Ele disse, eu quero o seu lugar. Eu digo, agora você vai trabalhar comigo. Porque eu gosto de pessoas ambiciosas. Agora, não gosto de gananciosos. Eu quero que você tenha ambição, que você queira o meu lugar honestamente, estudando, aprendendo, evoluindo. Agora, faça isso, porque eu todo dia estudo alguma coisa e eu vou estar na tua frente se você cada vez mais distante. Mas foi um período bom, foi muito bom. Mas aí, e o que o mundo árabe te ensinou, René? O árabe, primeiro, fortaleceu muito a minha família, né? Que eu fui, a primeira vez que eu fui foi em 1982. Foi logo depois da Copa do Mundo, né? Aquela Copa fantástica do Brasil na Espanha, né? Nossa geração, né? É a nossa geração. E ali fortaleceu muito, porque a gente, para trabalhar 2 horas lá, era muito difícil, pô. 2 horas, os caras não queriam trabalhar. Os caras não queriam trabalhar. E só à noite, o cara, né? Não era. Não, às vezes treinava tarde. E eu tenho dependendo da época. Eu tenho alguns aprendizados do mundo árabe. Primeiro dele, o meu treino era tarde. Quando eu cheguei 5 lá, horas. Treinava 4 horas. O meu time treinava 4 horas. Isso em qual país? Quer dizer, nos Emirados Árabes. Tá, eu trabalhei. E aí tô eu esperando os meus jogadores. 4, 5, 5 e meia, 6 horas, eu começava o treino com 10, 12, 15 jogadores. Só depois chegavam os outros. Depois de uma semana, pô, eu tinha um supervisor que ele conseguia ser mais baixo do que eu. É difícil. Eu tenho 1,67 m. O cara acho que tinha 1,63 m, 62 m. Ali, Awali. Aí ele... Coach, vem cá. Quando é que você vai começar? Em 1982... eu tinha 29 anos, cara. Pois é, rapaz. 29 anos foi quando eu saí. Foi um bebezinho como treinador. 29 anos. E aí ele disse assim, quando é que você vai começar o treinamento na hora? Eu ainda era incendiário do Astrogélios. Você foi incendiário durante muito tempo, né? Muito tempo. E aí eu virei para ele, eu vou começar a conduzir irresponsável dos seus jogadores chegarem aqui, paguei geral. Ele olhou calmamente para mim, sem se alterar, e disse assim, jamais vão chegar na hora. Aí eu disse, por quê? Ele disse, você não começa o treino na hora? Ué? Comece na hora que amanhã você vai ter todos os jogadores na hora. Você já percebeu que um dia vem 8, no outro dia são 8 diferentes? E outro, ele não chega na hora, pô. Começa na hora. Arthur, não deu outra. Em uma semana eu começava às 4 horas com o time inteiro, nunca mais. Tanto que hoje você marcou 4h30. A hora que você ligou para mim, eu estava estacionando o carro às 4h30. Foi cravado. Eu estava ali. Eu estava lá embaixo. 4h30 eu estava estacionando. No meio do programa aqui, René, você está olhando ali, ó. O Wellington é o nosso responsável pela HomeBet, o Léo também. Prazer. São eles que me ajudam muito aqui. Quando terminar o programa, eu quero que você conheça lá o escritório deles. Que legal. Muito bacana. Que legal. Pessoal super do bem, bom você conhecer também. Que São bom. Meus amigos estão me ajudando muito. Confraria do Bem tem que aumentar sempre, porra. Isso aí. Então, águia anda com águia, né? Pois é. Então, René, aí, rapaz... E aí ele me deu essa bela lição, né? Deu a bela lição. Outra lição que eu passo aqui para os outros é o seguinte, controle a sua inteligência emocional. Como eu era muito novo, e esse cara muito esperto, o que ele fazia? Um mês depois, 2 meses depois, ele passava e dizia assim, coach. Aí eu, quero falar contigo depois. Meu Deus do céu, acabava meu treinamento.
Pô, O que esse cara quer falar escalar comigo? o time? O que ele quer falar comigo? É escalar o time, eu errei em alguma coisa. Eu ficava louco. Aí, acabava o treino, eu ia para a sala dele. Quando eu chegava na sala dele, pegava o telefone. Shabaf. Aí ficava, e eu ali morrendo, o que ele quer? No final era uma bobagem o que ele falava, nada, eu saía. Até que um dia eu digo, eureka, cara, esse cara só quer me ter sob controle. Isso, ele quer que eu perto. seja dependente dele. Aí ele, coach, eu digo, quero falar contigo depois. Eu digo, maravilha, pô. Aí fui lá na sala dele. Quando ele pegou no telefone, eu saí. Aí ele, onde é que tu vai? Eu digo, embora. Quando você acabar a ligação, se quiser falar comigo, me avisa. Não, entra aí. Eu digo, então desliga o telefone. Ele desligou o telefone. O que você quer falar comigo? Aí despertou aquele... Pronto, acabou. Fiz um trabalho com segurança. Essa insegurança vem pela imaturidade. Você é muito novo. Então, o que você deve fazer? Procure ouvir, procure saber das pessoas como se comportaram para que você consiga manter o seu equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida. Tudo na vida é o equilíbrio. Se você perde o equilíbrio, você perdeu o controle de si mesmo, você não vai raciocinar, você não vai produzir bons hormônios e você não vai ser produtivo. Bom, vamos lá no... Vamos para as mulheres? Vamos. Você teve 4 filhas, vocês tiveram 4 filhas. Não, 3 filhas. 3 filhas. Tem netinhos? 4. Aí são 4 netos. 4 netos. Eu tenho a Renata, que é a mais velha. Renata tem 44 anos. Eu tenho Bia, é a segunda. Bia tem 42. E Letícia, que fez agora, sábado, fez 38 anos. As 2 primeiras são casadas, cada uma tem 2 filhos. Renata tem a Bela, de 9 anos, e agora o Noah, com 4 meses. Noé, o da Arca. Sim. E Bia, que é a do meio, ela tem o Nick, que tem 3 anos, e tem a Nora, que tem um ano e vai fazer 2 anos. E tem os 2 genros, né? O Emerson e o Nelson, que são 2 filhos, né? E agora a Letícia, né? A gente acha que vai acontecer, porque a gente tem o Walter já há algum tempo lá. Que bom. Namorando. Eu vejo assim, esse aprendizado familiar, vamos dizer assim, essa vivência com tantas mulheres, que você sempre falava, eu tenho 4 mulheres, eu lembro bem disso. Que era a esposa e as meninas. Fátima. Sim. Nós somos casados há 47 anos. Pois é. E ela é uma pessoa, super equilibrada, né? Tive o prazer de conhecê-la. Fátima é de outro mundo. Aliás, eu queria até falar para os meus amigos aí que ele me indicou para Fortaleza. Foi muito rápido, foi difícil, mas botei no meu currículo Fortaleza, que eu tive a honra de trabalhar lá por 30 dias, mas foi muito bom. E, mais uma vez, grato, né? Você sempre tentando me ajudar. Já era o Marcelo, o presidente? Não, né? O Marcelo. Não. Pô, se fosse agora era diferente. Esse cara, você tem que ver. Ele fez o tour, né? A cada 7 anos eu faço um tour em algum lugar, e 2019 foi a França, porque a França era campeão do mundo de 2018. Nós fomos a federação, fomos a vários clubes, e ele estava no grupo. Nós éramos 20 e poucos Cara, Marcelo Paes, né, presidente do Fortaleza. Eu vejo as entrevistas. Esse é fora da curva. Esse é fora Dá para perceber. Mas Fortaleza já está com uma receita que nunca teve, está com as instalações. Quando eu estava no Curitiba agora, tive a oportunidade de treinar lá. Espetáculo que esse cara está fazendo. Então, já que você falou do Curitiba, eu tive no Atlético Paranaense, na Sub-23, não sei se você soube disso. Acho que você não soube, não, porque passei assim 1 ano ali discreto pra caramba, porque o Dr. Mário Petralha fechou o clube para a Globo, para todas as mídias, etc, e fez o seu canal, assim como nós estamos aqui, e ali ele desenvolveu um trabalho e me perguntou, você consegue fazer a transição? Eu falei, não vejo nenhum problema. Eu querendo voltar ao Brasil, né? Porque a gente some, né? Perde o espaço, né? E as pessoas começam a criar um descrédito, né? E aí eu fiz um trabalho na Sub-23, revelamos muitos jogadores importantes, no caso o Santos, que está aqui no gol,
aqui no Flamengo, o Léo Pereira fez parte também, o Otávio, que é o volante do Atlético Mineiro, e tem um caminhão, Pablo, que voltou para o Atlético Paranaense, e muita gente que trabalhou com a gente ali foi revelado naquele trabalho que não teve nenhuma repercussão, né? Mas assim, por que eu abri um parênteses? Porque o Curitiba, você tem uma marca registrada no Curitiba, você teve um título importante lá. Tem até um livro escrito, né, do caos ao topo, uma Odisseia Coxa Branca, e tem belas histórias para contar também sobre o Curitiba. Me dá aí umas rapidinho, porque tem tanta coisa para falar contigo. Como eu fui para a Jamaica, né, e a Jamaica eu fui a Curitiba jogar, eu conheci os Maluceles, né, que é uma família... Mas eu vou falar da Jamaica também, Vamos falar. Eu conheci os Maluceles. E aí estava sem treinador o Curitiba, foi muito interessante, porque o Valdemar Lemos, né? Porra, esse cara... Esse é uma das pessoas mais abençoadas. Eu adoro ele. Que eu conheço na vida. Aliás, a família toda, o Valdemar, né? O Valdemar é fora de qualquer dúvida. E aí, os Maluceles me ligaram e disseram, olha, estou indicando você para o Curitiba. Tá legal. Isso acontece, né? Aconteceu de eu estar indicado para um lugar, ligar querendo o filho do Oswaldo, o Oswaldo atendeu o telefone rindo e dizendo, eu também estou indicado para lá, né? E depois vimos que era o Picareta, o cara que estava indicando a gente para uma seleção africana, né? E não caímos. Imagina se não fosse experiência. Amigo, né? Como é que ia ser? Fosse amigo, como é que ia ser? E foi o que aconteceu, o Valdemar também estava indicado. E aí eu cheguei no Coritiba, e o Coritiba era o segundo clube campeão brasileiro que tinha caído e não tinha retornado logo no ano seguinte. Porque normalmente o time campeão cai e volta logo. Agora o Vasco já aconteceu com isso, vários outros, mas o próprio Botafogo também. Em 2007, isso, e ele estava a 1 ponto da zona de rebaixamento, quando eu assumi, no 4º jogo. E aí eu falei, ó, foi interessante que quando eu assumi, eu vi 3 vídeos, né? Vi os 3 vídeos, e o time absolutamente apático, ninguém fazia nada. E na minha apresentação, eu parei na frente dos jogadores, fiquei parado, olhando para a cara deles durante 5 minutos. Não falava nada. Era um ambiente fechado? Fechado? Numa sala. Fechado. Fui apresentado. Não, foi no hotel. Sim. Foi no hotel. E todo mundo aí, lá. Todo mundo lá. O presidente agoniado. Porra, mandava me perguntar se estava faltando alguma coisa. Não, tá tudo bem. E eu olhando para a cara deles, né? Porra, imagina. Você foi sozinho, não? Não, eu fui com o Alfredo e com o Gleidson. E metade para cá, metade para lá, jogador agoniado. E quando acabou, eu disse para ele Você em silêncio. Eu disse para ele assim, que coisa, né? Quando alguém tem que fazer alguma coisa e não faz, como incomoda os outros, né? Eu estou aqui e eu tenho que falar para vocês. E eu não falo, olha como é que vocês ficaram incomodados. Viu? Eu vi os 3 jogos. E sabe qual foi o pior? Primeiro, que ninguém fez o que tinha para fazer. E o segundo, que é o pior, ninguém se incomodou. Eu não vi uma briga. Os 3 jogos, vocês perderam os jogos e eu não vi uma briga de vocês. Foi nada. O último jogo vocês perderam aqui no Couto. Ninguém discutiu com ninguém, não teve nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou mandar vocês todos embora. Porque você tem que impactar. O líder, quando chega, você tem que impactar. E qual é o discurso que normalmente um treinador chega? Esse grupo aqui é muito bom, vamos trabalhar forte, vamos lutar. Eles estão cansados de ver. Já era o 3º treinador, pô, que deve ter chegado com esse discurso de que vocês são muito bons. Você fez a leitura dos caras que estiveram... Não, eu vou mandar vocês embora. Se vocês não se modificarem, eu vou mandar vocês embora. Aí peguei o Anderson Lima, que tinha jogado na seleção sub-17 comigo, campeão sul-americano. Já te conhecia. Chamei e disse assim, vem cá, o que tá vendo que você não tá nem jogando? Pô, eu tô na lista para ser mandado embora. Você é meu capitão. Nem pensar você embora. Você é meu capitão. Aí pronto. Porra, ele foi um jogador que fez... Lateral, é isso? Que jogador. Mas eu depois botei ele de líbero. Ele jogava de líbero por trás do Henrique,
e saía para jogar. Henrique também ajudava. Esse tem duas histórias maravilhosas. É um cara que fez o Anderson Lima. Ele fez 3 gols de falta no mesmo jogo e só valeu 1. E ele bateu 4 pênaltis para fazer o gol contra o Ipatinga Vitória. Caramba. Nós jogamos no primeiro turno com o Ipatinga, perdemos de 1-0, um pênalti roubado lá, e jogamos o segundo turno contra eles no Couto Pereira, e aos 45 do segundo tempo teve um pênalti e roubado também, não foi pênalti. O cara deu um pênalti, estou falando roubado, sim, não é roubado. É um adjetivo errado. Impróprio. Não foi pênalti. Tanto que depois eu encontrei o presidente e digo, presidente, tá 1-1, o presidente do Ipatinga, que estava louco, pode. Foi 1-1. Lá não foi, e aqui não foi também. Só que ele bate o primeiro pênalti, o goleiro pega, mas se mexeu, mandou voltar. Ele bate o segundo pênalti, faz o gol, mas teve invasão de área do Coritiba, manda voltar. Ele bate o terceiro pênalti, faz o gol, mas tem invasão de área dos dois, manda voltar. Aí ele bate o quarto pênalti e faz o gol. Pessoal de costas, não querendo ver o pênalti, né? E no dia seguinte ele veio para mim, pô, professor, eu ali agoniado, e você é meu batedor oficial, você em momento nenhum olhou para mim, você queria que eu te tirasse do pênalti? Eu sou louco, rapaz. Ele, olha, eu vou confessar, o primeiro eu bati com consciência, o segundo foi legal, o terceiro eu já estava que eu não sabia o que fazia, o quarto eu fechei o olho, enfiei o pé e fiz o gol. Mas é uma coisa que ninguém sabe, né? Não, você nunca viu. Não? 4 vezes, o cara bateu 4 vezes o mesmo pênalti, você nunca viu. Então, eu já vi. Você internauta aí também, escuta essa história, porque vai marcar na tua vida, porque lá na pelada você pode bater, mas num campo profissional, num jogo profissional, é complicado. Não tem. 4 não tem. E aí, como é que foi chegar o título e tal? Aí foi muita dificuldade, né, porque o time... Foram quantos meses desse trabalho? 8 meses? Chegou, estava mal, né? Já estava em andamento, mal. Era né? no início, né? Foi início. Normalmente começa em maio, eu acho que eu cheguei em final de maio e foi até dezembro. Fomos campeões no último jogo, né? E treinamento integral? Fazia muito? Como é que você gosta de trabalhar assim? Eu acho o seguinte... Mudou você hoje? Eu acho o seguinte, mudei muito. Eu acho que o treinamento ele tem que ser muito intenso, com alta gasto mental. Você tem que gastar, fazer com que ele pense muito, entendeu? E na dosagem certa, sem que o estresse tome conta deles. Então tem que ser alguma coisa prazerosa, que ele se sinta... Pô, Renê, desculpa te interromper. Você está falando um negócio, eu nunca te falei como eu trabalho, né? Eu sempre te acompanhei mais do que você me acompanhou pela própria situação. Você foi meu preparador físico eu como atleta e sempre foi uma referência para nós, pela maneira como você sempre trabalhou, a parte didática, pedagógica, etc. Então. Mas você falou aí nós falamos sobre emocional, eu sempre procurei dentro do meu trabalho levar para eles a seguinte ideia: se eu tiver uma boa cabeça e tiver força e potência, eu consigo, junto com a sua habilidade, formar um grupo coerente. Mas esses pilares aqui, eles têm que estar associados principalmente à cabeça do cara. O emocional dele, se não tiver bom, o melhor vai que se machucar. Seja... Ele vai se machucar. E você vai junto, né? Porque a experiência que eu tenho é o seguinte: o jogador, quando está mal-humorado, o jogador, quando não está bem, ele acaba se machucando. Porque as defesas do organismo dele, todas a imunidade desaparece, cai e ele vai. Tanto que no Curitiba, o que eu passei a... Como é que você motivou os caras? Nós saímos para jogar contra o Remo e ganhamos o primeiro jogo lá, obra e graça do Senhor Jesus Cristo. Tá. O Douglas Silva acertou um pombo sem asa. Aquele meia? Ele foi meia, ele jogava de lateral e eu puxei ele. Jogava de lateral no Grêmio, eu puxei ele, porque eu adoro dois volantes, sendo um de perninha esquerda. Eu também. Saindo. Eu gosto também. Saindo, porque você dá equilíbrio. Tem a virada, né? Tem a virada e você joga dos dois lados. Espalha o outro time. Aí eu trouxe o Veiga, que foi um dirigente na beirada do campo, e falou assim: eu tenho um volante que jogou aqui, que estava no México, voltou agora. Você não quer olhar? Eu digo: quero, pô.
era o Veiga, que eu chamava ele de professor. Eu disse, vai lá, meu professor. Veiga lateral? Não, Veiga meio campista. Era o volante, jogava ele e o Douglas ali, uma combinação perfeito, né? fantástica. E Um vai um pouquinho, o equilibrava. outro fica mais na diagonal, né? Mas o que eu fiz? O primeiro treino que eu dei, eu vi o seguinte, uma mulher chegando, largando o jogador e indo embora. Outra chegando, largando o jogador e indo embora. Eu sempre chego mais cedo, estou no campo de treinamento olhando tudo, né? E eu estou vendo aquilo. As mulheres chegam e vão embora. Chegam e vão embora. Ninguém se fala, ninguém se conhece. Pô, elas devem odiar esse clube. Porque na segunda divisão, você sai para jogar lá no Pará. Então, você não tem voo fretado. Você sai no domingo para jogar na terça-feira, volta na quarta, quinta de manhã está entrando na concentração para jogar na sexta. Então, não tem marido, não tem pai, as mulheres odeiam. Eu digo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é juntar a família. Juntar a família. Aí chamei o presidente, precisamos dar um incentivo aqui para as famílias. Aí ele, porra, como é que eu vou fazer? Vamos criar o Bicho Família. Aí ele, Bicho Família? Eu disse, o Bicho Família. Ela, como? Eu disse, ganhou o jogo, o jogador vai ganhar o bicho dele, o prêmio dele, mas as mulheres vão ganhar, na época, não sei se era 200 ou 300 reais. Ela vai dar, mas ela tem que vir no clube, ela receber. Não é o jogador. Esse é dela. Nossa. Esse é dela. De onde é que tu tirou isso, hein, ô maluco? Dessa necessidade de juntar. E eu fiz o legal, seguinte. Bacana. E outra coisa que eu fazia, todas as multas que eu dava nos jogadores, por qualquer razão, essa multa não ficava no clube, ficava na minha caixinha e eu dava os jantares das famílias. Legal. O jantar da família, eu dizia assim, gente, dá uma olhadinha embaixo da cadeira. Aí numa cadeira tinha 100 reais, na outra tinha 200, na outra tinha 50. As mulheres saíam com dinheiro. Então virou um negócio seguinte. Virou confraria. Elas passaram. Agora, o interessante foi o dia que o presidente anunciou num desses jantares o Bicho Família. Ele disse, tivemos a ideia aqui. Óbvio que eles compram sempre a ideia e passa a ser deles. Tivemos uma ideia que, aliás... A vaidade não é um negócio sério, mas né? é um cara muito legal também. Tá lá ainda? Tivemos uma briga grande, mas... E eles tivemos um bicho. E eu quero o seguinte, a partir de hoje vocês vão ter um bicho. Agora, se eles perderem, greve de sexo para todo mundo. Não tem sexo. Tem que puni-los. Tem que puni-los. Mas eu tive uma briga com ele porque nós ganhamos o primeiro jogo, aí depois ganhamos o segundo, fomos ganhando, e empatamos um jogo em casa. E aí ele entra no vestiário, ele é muito grande, Giovanni Gionedes, um cara... Eu lembro desse nome. Fantástico esse cara. E aí ele abre os braços assim, e eu disse, será que esse cara vai me dar um abraço empatando o jogo aqui em casa? Empatamos feio. Dá para ganhar o jogo. Sim. E bem, empatamos feio, e eu tive a minha contribuição ali numa substituição que eu fiz, o time caiu muito. Eu digo, será que ele vai me dar? Tem dia que a gente erra, né, Renê? Claro, porra, diarreia mental. Você às vezes tem diarreia mental. Pensa uma coisa é outra, né? E aí, cara, ele abriu os braços e falou um monte de abobrinha, né? Mas falou demais. E aí, porra, o incendiário partiu para dentro, né? Fui pra incendiário, dentro. Rodrigo, esse é o incendiário. Tem que chamar um bombeiro aqui para esse cara. Cara, eu fui para dentro, entra todo mundo, separa aquela confusão, não quero. Mas esse cara virou meu amigo de um dia. Eu estava no vestiário, ele entrou assim, se abaixou, ele estava amarrando o meu sapato. Digo, presidente, pô, não, seu sapato está desamarrado, rapaz. Pô, ele quer isso, pô. Aí marcava jantares mesmo, na casa dele, um cara espetacular. A esposa sensacional. Curitiba é bom demais, né, Renan? Muito bom. Cara, Curitiba, eu adoro aquele lugar. Eu tenho eu virei torcedor do Coxa, né? Todo mundo diz assim, pô, não é possível. Todo mundo fala, veja na internet. Eu sou torcedor do Coxa. Eu sigo você lá. Tô sofrendo agora, né? Pô, esse jogo contra o Flamengo agora me deixou maluco. O Gerson acertou um canudo lá. Que belo jogo fez o Curitiba. Muito bom. O Curitiba melhorou muito, né? Porra. E teve uma entrada lá, não quero falar o nome do jogador, porra, toca pro lado, faz o gol, 3-2, acabava o jogo ali, porra, perdeu o gol. E ganhar lá é difícil, né? Ô, Renê, só para abrir um parênteses, eu joguei uma final do Campeonato Paranaense com essa Sub-23 contra o Curitiba lá dentro, rapaz.
Pô, era Alex, David, lembra desse time? Porra, aquele Pô, e o meu time tremia. só criança. Aí o Alex Aquele acabou o jogo, tremia. falou assim, professor, pô, essa criançada aí tá dando problema, a gente já tava com vergonha. É engraçado, né? Pô, um moleque de 20. Alex é fantástico. O cara, gente boa demais. Mas, Renê, me fala da Das mulheres ou seleção das... feminina. Seleção feminina, né? A seleção feminina foi o Branco, né? O Branco me chama para um almoço. Vamos almoçar, Renê? Vamos. Pô, Renê, tem um time. Eu estou voltando agora de Edmonton. Ele jogou os Jogos Pan-Americanos e a seleção feminina tem um time muito bom, cara. Mas precisa de um treinador como você. Você toparia dirigir as mulheres? Os caras, eu nunca dirigi. Agora, como você falou, né? Mulher. Casa, né? A vida toda foi com mulheres, pô. De mulher eu entendo, pô. Vambora. Você sempre foi um cara família também, Aí né? fui, Isso ajuda muito. Eu fui conversar com o Marco Antônio Teixeira, né? Ele ficou muito surpreso de eu aceitar. Vários amigos me ligaram dizendo: você é louco, porra. Se for mal, como tem tudo para ir mal, porra, vai te queimar. Cara, minha vida sempre foi isso. Desafio, pô. Vambora. Vamos lá. E aí eu fui fazendo as coisas dentro do feeling, né? De pensar como uma mulher pensa. Né? Como uma mulher pensa. A mulher quer ser protegida, né? A mulher quer ser protegida. A mulher tem as suas fragilidades, né? Ela tem as suas fortalezas que ela quer que seja respeitada. Não é só proteger a mulher, mas é respeitar as fortalezas dela, o espaço dela. Aí eu convoquei no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Meu amigo Álvaro da Camélia me arrumou rosas. Eu dava uma rosa, um abraço e um beijo. E um beijo nelas, né? Então, já teve um impacto. O líder tem que chegar impactando. Isso. Então, teve um impacto. Depois eu falei para elas que eu ia tratá-las como filhas. Foi outro impacto. Eu disse: as minhas filhas têm tudo o que precisam, não tudo o que querem. O que querem tem que conquistar. Vocês vão chorar muito comigo. Agora conquiste o que querem, porque eu vou cobrar. E teve um primeiro movimento que esse quase que selou mesmo a nossa união. Elas desceram no primeiro dia para fazer um trabalho na academia, junto com o Gleidson, o preparador físico, e eu fui resolver um assunto e desci 5 minutos depois. E elas estavam paradas em frente à sala principal, a academia principal lá da Granja. E aí eu disse: Gleidson, o que houve? O rapaz disse que elas não podem treinar aqui, que isso é para a seleção principal, que elas têm que treinar lá no vestiário, onde treinam sub-17, sub-15, todas treinam lá. Aí eu encostei nele e disse: parceiro, tem 5 minutos para abrir essa portinha. Se não abrir, eu arrombo. Essa é a seleção principal de mulheres do Brasil. Elas vão treinar aqui dentro. Aí o cara fala: o que eu faço? Pegou o telefone, não sei com quem ele falou, talvez com o Américo Farias, que era muito meu amigo, né? E abriu a porta. Porra, quando elas entraram, Arthur, eram jogadores de 2,15 metros, 2,20 metros, grande, forte. Elas se encheram. Imagina, elas foram entrar na sala que entrava Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Rivaldo, nossa. Rivaldo. Era a seleção da época, né? Todo mundo. Então elas ficaram, a seleção de 2006, Kaká. Mas isso é um tremendo motivador, né? Elas ficaram alucinadas, né? E aí nós fomos fazendo. Tem um livro também, né? O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. Eu escrevi o livro. Eu vou ler. Aliás, eu tenho que te dar um livro depois, tá? Eu gosto muito de escrever. Não é meu, não. Eu gosto muito de escrever. E foi um negócio assim fantástico, né? Jogar só contra homens, não joguei contra mulheres aqui. Renê. Rodrigo, eu vou furar aqui o nosso trabalho aqui. Dá para você abrir depois pegar um livro ali dentro para mim, por gentileza? Pode falar. E aí eu só jogava contra homens, e aí era 5-0, 6-0, 4, só perdendo, e a comissão técnica desesperada. Pô, Renê, e aí? Eu digo: calma, elas vão adaptar, vão adaptar, e elas foram crescendo, e
viraram uma seleção. Mas você fez um seleção. Um time muito competitivo. Muito bom. Com muito talento. A cara do futebol brasileiro. Dava gosto de ver. Era bonito. Então, é isso que eu quero dizer. A gente não pode perder isso. E agora nós trouxemos aí uma vencedora para ser a treinadora da seleção feminina e nós fomos excluídos da competição prematuramente. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você... Embora nós não... Veja bem, nós não estamos aqui para criticar, mas nós temos que fazer uma avaliação do que aconteceu, porque para a seleção brasileira, que teve tanto investimento, eu creio que foi um bola fora danado. O que você acha que aconteceu, Renê? Nós vamos jogar contra a Jamaica. Quem é que tinha que estar nervosa ali? Está nervosa ali é a Jamaica. Por quê? Né? Porque a Jamaica nunca havia experimentado uma situação como aquela. Passar de fase, jogar contra a seleção brasileira, Copa do Mundo. Então, o nervosismo tinha que estar com eles. Conosco, não podíamos estar nervosos, porque nós já havíamos sido desclassificados em outras competições. As meninas jogam em grandes clubes, já foram desclassificados, então isso está tranquilo. Mas o que acontece? Não tem jeito, você é um ser humano. Um ser humano. Então eu acho que talvez não tenha sido dado devido pela cultura da treinadora, que é sueca, né? Que é sueca, muito gelados. Nós sabemos que eles são gelados, né? E aí talvez não tenha tido esse cuidado de saber o seguinte: elas estão nervosas. Porque eu, quando joguei a semifinal contra a Suécia em 2004, eu perguntei para as meninas: tá todo mundo tranquilo? Tudo... Ah, tá todo mundo tranquilo. Eu digo, mentirosas. Tá todo mundo nervoso aqui, tá todo mundo preocupado, porque o Brasil tinha jogado em 86 a Olimpíada, jogada a semifinal, perdido, disputado o terceiro lugar, perdido. Em 2000, jogou a semifinal, perdeu, disputou o terceiro lugar, perdeu. E estávamos jogando a semifinal pela terceira vez. Então, é óbvio que elas estavam na cabeça que tudo vai ser igual. E aí eu contei a história do elefante para elas. Eu digo, você sabe como é que a gente adestra um elefante? Elefante, no circo, eles botam uma corda de navio grossa no elefantinho, numa árvore centenária, ele tenta sair, não consegue, tenta sair, na terceira vez ele machuca o pescoço. Depois, ele já pesando toneladas, você bota uma corda fina, amarra numa árvore fina, ele, quando vê a corda aqui, diz assim, se eu me mexer, eu vou me machucar. Então, vocês não são elefantes. Não vai acontecer tudo igual. Pode ser que a gente perca até mais feio, mas o jogo vai ser diferente. Porque nós trabalhamos diferente. Primeiro tempo foi horroroso. E aí eu não podia fazer tudo igual. Aí eu entrei no vestiário jogando coisa pro alto, dando chute na parede, dando tapa, soco na mesa, e elas todas se assustaram. Quando elas se assustaram, eu digo assim, agora vamos jogar o que a gente pode. Aí fizemos um segundo tempo belíssimo, ganhamos de 1-0 e fomos para a final. Então, são estratégias... Foi o melhor momento que a seleção brasileira teve. Foi, né? Muito lindo. Sem sombra de dúvida. Até hoje... O jogo final contra os Estados Unidos é uma maldade. A menina tira com as duas mãos. Não, eu vou ser sincero com você, Renê. Eu me vi muito pouco dessa seleção. Eu pressentia que nós não teríamos uma boa performance. Eu acho que o treinador de seleção brasileira, para mim, eu entendo que tem que ser o local. Nós temos um histórico de treinadores competentes dentro da CBF. Vários dos nossos treinadores já tiveram experiência fora do Brasil e são bem vencedores, só que nós temos poucas oportunidades. Então eu vejo que hoje o Fernando Diniz, que é seu amigo, tomara que eu possa trazê-lo aqui no programa, se você puder até me ajudar nisso, eu gostaria, se você tiver condições. Seria um prazer tê-lo aqui. Você vê o Fernando Diniz botando o pé e ficando, eu vejo, não sei. É a cara do futebol brasileiro. Eu também acho. Ele é a cara do futebol brasileiro. Estou torcendo muito por isso. Quer ver uma coisa, Arthur? A gente tem que estar sempre baseado em alguma coisa. Eu gosto muito de número, eu gosto muito de estatística, não são definitivos, mas te direcionam.
A Copa do Mundo começou em 1930. Já tivemos 22 Copas. Quantos treinadores campeões do mundo não eram originários do país? Nenhum. Então você está jogando contra toda a estatística possível. Então está subindo. Você está desafiando uma coisa. A história, né? É a história. Não teve, pô. Concordo. Não teve. Então eu vou desafiar a história. Agora, eu acho que o Diniz vai dar muito certo. A forma como ele pensa futebol, como ele pensa o jogador, ser humano. Isso é fundamental também. Isso é fundamental. E aos que pensam de que ele, por pensar o jogador ser humano, que ele relaxa nas cobranças. Há os que pensam que ele exagera nas cobranças, né? Por causa daquele caso com o Tietê. No São Paulo, alguns acham. Eu acho que ele vem melhorando. Eu acho que ele vem melhorando, porque eu conheço ele de muito tempo, muitas vezes. Ele fez melhor controle, ele fez psicologia para se entender melhor. Tem que fazer psicologia positiva também, que é bom, ajuda. Eu gosto de ler. Eu tenho a psicóloga lá em casa. Acho que ele vai fazer um grande trabalho e não vai ter necessidade, até porque eu não gostaria de ter um treinador que por tanto tempo não disse nem o nome da seleção brasileira. Se recusou a comentar. Eu gostaria de ver alguém dizer assim, eu preciso, porque você na vida, você precisa e pode ser que você não queira, né? E até não goste, mas você precisa. Então eu trabalho ali. Qual é o segredo do líder? Fazer com que o cara que precise venha aqui e passe a gostar do que ele está fazendo. E tem o cara que gosta, mas não precisa. São filhos de pais abonados, tudo isso vem aqui. E aí você faz com que esse cara precise. Mas precisa de quê? Preciso porque é tão bonito, é tão legal, que eu passo a precisar desse oxigênio. Então nós vamos trazer um treinador que ele não precisa da seleção brasileira e ele nem gosta da seleção brasileira. Não tem vínculo nenhum. Porque eu nunca vi ele falar da seleção brasileira. Já vi o Guardiola falando da seleção brasileira. O Klopp falou. Todo o meu trabalho foi baseado naquela seleção que eu via, que meu avô falava, meu pai falava, tudo isso. Então, tu traz um Guardiola, esse é um cara que quer a seleção brasileira. Gostaria de estar na seleção brasileira. Aí já é um outro patamar. Ele precisa também, né? da seleção? Ele não precisa da seleção brasileira. Mas eu tenho certeza que se eu desse uma virada aí, ele viria muito bem. Agora, o Ancelotti, nunca vi o Ancelotti falar de seleção brasileira. Eu nunca vi ele dizer que ele quer. E digo para você que até você adaptar a cultura, porque uma coisa é o clube. Você está todo dia ali. Diferente, né? Agora, a seleção não. Tem que convocar. A seleção você vai convocar, vai ter 10 dias no máximo. 2 jogos, 3 jogos. Aí some de novo. É muito difícil. É porque o elo de afinidade também é outro, né? Bom, Renê, eu estou tendo que terminar. Nós já estamos aqui há 1h15. Caramba. Passou um bom tempo. Tem tanta coisa para falar. Uma outra hora eu vou te trazer de novo com outra pessoa aqui. Vamos embora. Você vem? Claro, pô. Contigo. Bom, esse livro aqui eu vou oferecer para ele aqui. É um livro muito interessante. É um livro cristão. E sei legal. do tamanho que... O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Pô, que legal. Esse livro você vai gostar. Eu vou só escrever uma... Me dá uma dedicatória aí. Tá bom. Muito obrigado, Renê. Olha, foi um prazer imenso. Poxa... Espero que todos tenham gostado. E a ideia que eu conheço muito bem esse senhor que está aqui na minha frente, estou com 1 ano a mais do que você, né? É a mesma coisa. Eu vou fazer 71. Estamos de 70 os dois, né? E eu sei que a preocupação dele é passar sempre uma palavra, uma mensagem
quer seja uma mensagem religiosa, espiritual, uma mensagem de trabalho, uma mensagem de vida. E por isso eu vim aqui imbuído, e por isso você me viu sempre preocupado, dizer assim, tem essa mensagem aqui, tem essa mensagem. Em outros lugares, a gente vai lá e conta coisas engraçadas, faz tudo, mas esse aqui, eu sabia que tinha que ser uma coisa especial. Pô, muito obrigado. De passar alguma mensagem, e eu espero que vocês aproveitem. Foi enriquecedor tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, obrigado aos nossos internautas. Inscreva no meu canal, Arthur Bernardes Coach. Ele também tem um canal. Qual é o canal? Renê Simões Oficial. Então, só se inscrever no canal dele também, dá um like se você puder, compartilhe com seus amigos. O Fala Treinador é um embriãozinho que está começando a crescer. Espero que você possa contribuir com a sua presença sempre aqui. Nós vamos fazer um short, uns cortezinhos para você poder olhar rapidinho e ver se você se interessa em propagar esse trabalho que está sendo feito com muito carinho. Grande abraço a todos, mais uma vez, Renê, obrigado. Obrigado.